Com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. O ENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 8h12 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e neste bloco em que estamos conversando com o candidato do PDT à Prefeitura de Campos, Caio Viana. O assunto é eventuais contradições da candidatura e também um pouco de temas livres, com participação também dos ouvintes, tanto pelo streaming quanto pelo grupo de WhatsApp que o programa tem, e também é do blog Opiniões, do Aloysio Abreu, que eu chamo agora de volta neste bloco. Aloysio. Cara, tem muita participação aqui, muita pergunta, tanto no grupo quanto no streaming. Eu vou começar por duas aqui feitas no streaming, que são relativas ao primeiro bloco. E também são relativas à própria entrevista, porque tanto a ordem das entrevistas aqui na rádio, vamos fazer duas rodadas, quanto na Folha, que é uma rodada só, o jornal impresso, foi sorteado, né, com a presença virtual dos representantes das 11 candidaturas, inclusive da sua. E por ordem de sorteio, no sábado agora, publicamos a entrevista com o Rafael Diniz, o prefeito Rafael Diniz. Aqui vou comer no streaming aqui em relação ao que você falou no bloco passado. Cristiane Rabelo de Barros Simão. Todos defendem os interesses e valorizam muito o servidor no período eleitoral. É impressionante. Aí tem aqui Jair Gonçalves. Faz uma advertência, usa ironia, né? Cuidado que isso está sendo gravado, hein, Caio? Sobre o que se falou de valorizar o servidor. Eu vou usar essas duas intervenções para fazer uma analogia com a pergunta que eu fiz a Rafael, porque que a Folha fez a Rafael. Porque o atual prefeito é muito acusado pelos adversários, inclusive por você, de ter cometido estelionato eleitoral, no sentido que ele também prometeu em 2016, eleição que você também participou, que ele iria manter os programas sociais como Cheque Cidadão, uma passagem social, restaurante popular, e uma vez no governo cortou esses 3 programas alegando dificuldades financeiras. Como não fazer para que isso não se repita, esse estelionato eleitoral que é alegado em relação ao Rafael, ao próximo prefeito, qualquer que seja ele, inclusive você? Luiz, primeiro eu queria agradecer a participação dos 2 ouvintes aí do programa Folha no Ar, né? E dizer uma coisa, na verdade, eu não estou prometendo, eu estou dizendo o que é possível fazer, né? E mais, estou dizendo qual é a linha que nós vamos seguir. Nós vamos valorizar os servidores como a gente já fez lá no passado. Nosso grupo político já fez isso. Inclusive, eu acho que nunca foi visto isso na história de Campos, mas no governo de Arnaldo isso aconteceu, né, a não ser no nosso governo, que foi o seguinte: a gente antecipava muitas vezes o pagamento dos servidores públicos municipais em determinadas datas, né, aproveitando, por exemplo, datas como Natal, como Dia das Crianças, para que com isso pudesse até injetar dinheiro na economia do município, para fazer com que o comércio pudesse vender mais, para que com isso gerasse mais renda, mais emprego para a nossa cidade, né, e movimentasse, fizesse o dinheiro circular. Não é à toa que todos os governos que passaram pela nossa cidade, o governo do PDT, liderado pelo meu pai, ficou extremamente conhecido por um governo que fazia o dinheiro circular na cidade. Todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo tinha condição de trabalhar, e isso promovia uma economia ativa no nosso município, né? E isso não foi à toa, isso foram por medidas como essa, né? E isso era possível ser feito com um estudo bem planejado, né? Com um planejamento eficiente dos gastos públicos, e entendendo que isso era uma política prioritária para o município. O que eu estou garantindo é que será novamente uma política prioritária para o município.
Se outras pessoas vieram durante a eleição, prometeram e não fizeram, cabe à população e a gente, obviamente agente público, né, se posicionar, cobrar, questionar. Mas agora, no momento como nós estamos, num período eleitoral, cabe a mim, Caio, mostrar quais são as minhas referências e as minhas prioridades. E essa é a minha prioridade, fazer com que o servidor público receba o seu salário em dia, tenha condição de trabalho adequada, né, e seja valorizado. E até mesmo, com isso, utilizar iniciativas como essa que eu acabei de relatar para fazer a economia do município ficar forte de novo. Tem aqui também o padre Miguel Tolera Nada, que remonta aqui ao que o sociólogo Fabrício Maciel, professor da UF, falou nesse mesmo programa aqui, e eu fiz a você e vou repetir. Padre Miguel Tolera Nada. Cuidado aí para não... Saber o que fazer. Desculpa, Luiz. É fácil... O quê? Não, é só a procedência desse padre aí que eu estou desconfiado. Mas se a pergunta for, se você conferiu aí, tranquilo. Cláudio Nogueira, você vai fazendo intervalo os programas, né? Mas vamos lá. Ah, tá. É fácil responder o que fazer, todos sabem. Diante da conjuntura, o desafio é saber como fazer. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Eu pontuei, ele bota uma interrogação, eu que não pontuei. Diante da conjuntura, o desafio é saber como fazer. Ele bota uma interrogação, foi falha de minha leitura. Não, tudo bem. É o que eu venho explicando aqui ao longo de toda a entrevista, Luiz. São várias medidas que a gente tem que tomar para promover uma eficiência maior da máquina pública, né, e fazer com que a cidade, de novo, volte a gerar emprego, volte a gerar renda, com várias medidas. Não é uma medida, né? E outra coisa que a população precisa entender é que todo e qualquer programa de governo não deve ser engessado. E isso mostra, inclusive, né, que nós queremos um programa de governo participativo, onde a sociedade civil organizada, as universidades, né, o terceiro setor, a população, todos possam participar ao longo do nosso governo, para que a gente consiga manter um governo eficiente, participativo, que gere qualidade de vida para a nossa sociedade. O mais importante nesse momento é mostrar qual é a prioridade do candidato, né? A nossa prioridade é essa, e nós estamos mostrando que, além de ser a nossa prioridade, nós estamos entregando aqui soluções de como a gente vai executar para fazer isso. Eu achei, só para dizer que eu chequei aqui, o personagem realmente é fictício, é um personagem de ficção. Tá cheio de fake, Luiz, eu estou acostumado já com isso. Não, mas ele se assume como um personagem fictício, e de qualquer maneira, a pergunta foi a mesma feita pelo sociólogo Fabrício Maciel. A pergunta é válida, mas tá cheio de fake news, Luiz. Inclusive, essa semana, né, vale até a pena aqui ressaltar, porque vocês são um veículo de comunicação sério, responsável, que faz um grande trabalho aí, principalmente durante as eleições, de forma a deixar todos os candidatos a participar de forma igualitária, sem fazer nenhum tipo de matéria negativa e tendenciosa para nenhum candidato. Essa semana a gente, inclusive, tirou, né, junto à Justiça Eleitoral, a gente entrou com um processo e conseguimos tirar uma página do ar que tinha como único intuito promover fake news, né, e querer desacreditar a nossa imagem, a qualidade do nosso trabalho perante a população. Então, parabéns à Justiça Eleitoral aí, que está sendo rápida, efetiva no seu trabalho, e a importância da sociedade campista entender que nesse período muitas fake news vão surgir, né, contra o Caio e contra diversos outros candidatos, mas é importante saber de onde parte isso. Essas pessoas não têm compromisso com a cidade, essas pessoas querem baderna, essas pessoas querem promover de novo um ambiente de guerra na cidade, porque elas estão lambuzadas. E aí querem promover um espaço, né, que, em vez de debater soluções para os problemas que a cidade enfrenta, elas querem ficar criando factoides sobre as pessoas que podem destruir a imagem e a honra das pessoas que podem reconstruir a nossa cidade. Caio, na abertura aqui da série de entrevistas aqui no Folha no Ar, o Dr. Bruno Calil, que é candidato, tem o apoio do deputado estadual Rodrigo Bacelar, que na pré-campanha chegou a caminhar com você.
ele questionou o período que você ficou fora de Campos, né? Que você não morava em Campos e você não teria o mesmo conhecimento da cidade de outras pessoas que moram em Campos, vivem. Como que você responde a esse tipo de questionamento? Olha, Aldir, vindo de uma pessoa que não se formou na cidade de Campos, que inclusive estudou fora de Campos, né, e que com certeza desconhece sim, a realidade de Campos, é um tanto curioso. Mas eu vou responder essa pergunta em respeito aos eleitores, aos ouvintes da Folha no Ar. Eu sempre participei da vida pública da nossa cidade, né, sou filiado ao PDT desde muito jovem, fui presidente da juventude do partido, fui secretário-geral no partido, hoje sou presidente do partido e vice-presidente regional, né? Não só conheço a realidade de Campos, como conheço a realidade da nossa região, o que é importante para Campos, porque Campos sempre foi considerada a capital do interior e Campos sempre motivou a economia regional. Então, eu conheço muito bem a realidade do nosso município, participei de programas importantes, né, da gestão do meu pai, Arnaldo Viana, ainda muito jovem, sim, né, mas aos jovens a gente precisa escutar. Os jovens muitas vezes têm soluções. Você vê, inclusive, pelo mundo afora aí, quantos jovens brilhantes que tem, mais jovens até do que eu quando fiz algumas participações no governo Arnaldo Viana, que conseguem transformar o mundo através da tecnologia da informação. Muitos deles hoje são referência para muitos jovens também continuarem transformando o mundo. E o Arnaldo sempre valorizou o jovem. E isso é uma característica dele e que eu peguei isso como exemplo e também vou valorizar muitos jovens da nossa cidade. E é importante, Aldir, ressaltar que, além da referência que tive por participar ativamente, né, junto com o Arnaldo, de todas as atividades políticas dele, de percorrer a cidade desde muito jovem, desde muito criança, sempre percorri toda a cidade de Campos. Eu moro em Campos, eu vivo em Campos, né, e todas as pessoas já sabem disso. Veja, as 2 últimas eleições eu concorri, eu fiz campanha onde? Eu fiz campanha em outro planeta? Pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada. Vamos tratar de assunto sério, vamos apresentar solução para o problema que a cidade enfrenta. Não dá para fazer política com esse nível de pessoa. Não é isso que a cidade espera. Sabe, uma pessoa que diz que não é filho de ninguém, você imagina, não valoriza nem a própria família. Eu valorizo a minha família, eu tenho muito orgulho do meu pai, tenho muito orgulho da minha mãe, tenho muito orgulho de toda a minha família, que tem uma história, né, honrada na nossa cidade, que já prestou muito serviço público para a nossa população e que eu tive a oportunidade de participar. Tive experiência em Brasília, conheço, né, os caminhos de Brasília, inclusive para poder, lá depois, como prefeito, trazer recursos para a nossa cidade. Estou extremamente preparado, capacitado, Aldir, para enfrentar os desafios que a nossa cidade espera que eu enfrente. Caio, se falou e fala muito no governo do seu pai, e ninguém tem dúvida de que Arnaldo, assim como a ex-governadora Rosinha também, são lideranças muito populares, né, todos os dois, independente de questionamento de A, B ou C, e provavelmente, se tivesse condições de disputar a eleição, seriam candidatos muito fortes, tanto um quanto o outro. O fato é que não estão disputando e ambos têm problemas com a justiça. Problemas diferentes, não estou comparando, botando no mesmo, são questões particulares. Por favor, até porque, né, Luísa? Seu pai nunca foi preso. Não, e nunca respondeu por desvio de dinheiro público, né? Todo administrador, é importante ressaltar isso. Sim, então, é isso que eu queria perguntar. Quais são as condições que impedem seu pai de ser candidato? E o que mudou de 2016, onde ele começou apoiando você, mas acabou apoiando o Pudim, para agora 2020? Olha, Luiz, primeiro vale ressaltar que todo administrador público, né, ele sofre processos, é natural da atividade pública, né, e cabe a ele responder e apresentar para a justiça as atividades dele como agente público, né? E o Arnaldo nunca foi condenado por desviar dinheiro público, né? E nunca teve nenhum problema mais grave, como você citou, porque esses problemas seriam através de desvio de dinheiro público, né? E o Arnaldo, além disso, nunca deixou obras inacabadas na cidade, nunca teve
O Arnaldo saiu, inclusive, do governo com 89% de aprovação. É considerado até hoje, em todos os levantamentos de pesquisa, como o melhor prefeito da cidade que Campos já teve. Isso não é à toa, isso é por uma ampla aprovação da sociedade, tanto aos projetos que ele implementou, quanto a sua forma de governar, a sua forma humana, né, a sua forma de atender e estar sempre presente na vida da sociedade campista. Isso é uma outra coisa que eu queria até ressaltar, Luiz. Os prefeitos têm se afastado muito da população. Eu quero garantir para a população de Campos que vou estar presente durante 4 anos com um gabinete itinerante, rodando a cidade inteira, para que a gente consiga desenvolver um trabalho junto com a sociedade, mais próximo, mais perto, entendendo a realidade mais de perto. Mas olha, Luiz, de 2016 para cá, eu acho que muitas coisas mudaram, né? Primeiro que o Arnaldo teve a oportunidade de ver a nossa candidatura durante a eleição de 2016 e pôde ver o quanto o grupo que ele forma está preparado e pronto para essa tarefa. E não dá para a gente ficar fazendo política olhando para o retrovisor, né, Luiz? A gente tem que olhar para frente. O que a sociedade de Campos espera da gente é isso, que a gente olhe para frente, que a gente traga soluções para os problemas que a cidade enfrenta e que a gente mude essa realidade de Campos. E não é uma mudança simplesmente pela mudança, é uma mudança com segurança de um grupo político que já fez, que entende os problemas da cidade, que frequenta, né, os problemas diariamente junto com a sociedade campista e pode apresentar soluções reais para os problemas da cidade. Aldir? Perdão, o microfone ficou fechado aqui. Caio, outro questionamento que fazem bastante a você também é relacionado à sua pouca experiência, né, como gestor, né? Os adversários sempre questionam sobre isso. Você se candidatou a prefeito, né, em 2016, candidatou a deputado federal em 2018, e agora é candidato a prefeito novamente em 2020. Mas como que você responde a esses questionamentos sobre a falta de experiência em gestão pública? Aldir, eu respondi parte dessa pergunta até com a pergunta atrás, né? A importância de avaliar não só a experiência dos candidatos, mas a índole. É preciso entender que mais importante nesse momento é a índole dos candidatos, a ética, quais são as prioridades dos candidatos, o que o candidato pretende com o futuro da cidade. Porque, veja, Aldir, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E eu posso te garantir a toda a sociedade de Campos que nós temos um grupo técnico qualificado, né, no nosso entorno para dar o que existe de melhor em administração pública para o nosso município. Eu acabei as minhas atividades de estudo de gestão pública, estou agora nesse momento focado na nossa campanha, tive experiência em Brasília, como já falei aqui mais cedo, tive todas as referências da gestão de Arnaldo Viana, estou extremamente preparado e conhecendo exatamente os problemas da nossa cidade e apresentando o principal, que são soluções, Aldir. A campanha de um candidato que apresenta soluções, muitas vezes ela se torna, às vezes, até cansativa. Eu falei isso em 2016. Eu apresentei várias soluções para os problemas que a cidade enfrentava. E muitas vezes as pessoas não tomavam aquilo com atenção devida. E aí ficavam mais dentro daquela campanha de ataques e tudo mais que eram promovidos por outros candidatos. Isso tem um efeito muito negativo para o processo eleitoral. Inclusive, em 2016, eu já dizia a importância que tinha de transformar Campos num polo logístico, de fazer Campos se tornar uma referência na região, né, aproveitando a chegada do Porto do Açu. Isso continua extremamente atual e importante e não foi feito. Nada foi feito para que isso acontecesse. Eu disse isso lá atrás e continua sendo atual. Continua sendo um caminho para a gente retomar o crescimento econômico do nosso município, a gente trazer empresas para a cidade através de zonas especiais de negócio. Tudo isso eu disse lá atrás, é importante investir no agronegócio. Então, ou seja, eu estou mostrando há muito tempo para a sociedade campista que o que a gente tem para dar é um projeto de cidade da melhor qualidade possível e com responsabilidade e ética a gente vai desenvolver
melhor governo da história de Campos, enfrentando todos os desafios e superando todas as dificuldades. Você falou em solução, Caio. Nesses 11 painéis, uma das soluções apontadas, quer dizer, várias pessoas de formações e visões diferentes, 34 pessoas, né? Especialistas da sociedade civil organizada, mas com várias formações e visões diferentes. Mas você teve três alternativas para a crise financeira de Campos, que é muito grave, que foram consensuais. Uma, você já falou, além de duas, você já falou, retomada da vocação da pecuária, e a outra, pergunta feita pela Rô Palácio, você respondeu, parceria com o polo universitário. A terceira tem quase que um misto de porta-bandeira e mestre-sala, que é o Kleber Tinoco, advogado da UENF também, especialista em direito público, que é o pregão eletrônico, né? Que foi também promessa de campanha em 2016 e não foi efetuado na íntegra, né? A gente sabe, não precisa ir muito longe, vai aqui no municípiozinho de Macaé, sabe que a adoção integral do pregão eletrônico nas compras públicas é responsável pela economia de até 30% nessas mesmas compras. Pergunta do Kleber Tinoco feita no grupo. Como o candidato avalia o pregão eletrônico, tendo em vista a opinião favorável à sua implantação dos entrevistados da Folha para ajudar na crise financeira pela qual passa o município? Como o candidato avalia a demora do atual governo para adotar essa modalidade licitatória, mesmo assim, apenas para receber verbas federais voluntárias? Se eleito, o candidato adotará o pregão eletrônico logo no início do seu governo? Olha, excelente pergunta do Kleber. Obrigado, doutor, aí pela pergunta. O Aloysio, esse governo, ele demorou para fazer tudo, né? Ele passou 4 anos anunciando que coisas iriam acontecer nos próximos 3 meses, chegava os 3 meses nos próximos 3, chegava os 3 nos próximos 3, e nada aconteceu. O pregão eletrônico está, inclusive, contido na nossa plataforma de governo. A gente entende que não só é uma medida extremamente eficiente para a redução dos contratos, mas também para dar maior transparência e oportunidade para as empresas, inclusive locais, participarem desse processo. Eu, inclusive, tomei conhecimento que, recentemente, no nosso município, teve uma licitação, né, para a compra de materiais para a escola, né? E nós temos 3 indústrias que produzem esses móveis escolares no nosso município e elas não participaram porque elas sequer tomaram conhecimento da licitação. E foi uma empresa de fora que ganhou. Então nós deixamos de gerar emprego aqui na nossa cidade, nós deixamos de manter a renda aqui na nossa cidade e jogamos esse dinheiro para fora da cidade. É quando eu digo que a eficiência da máquina administrativa é muito mais ampla do que a gente pode, inclusive, muitas vezes abordar aqui numa entrevista, é muito grande. Com isso, é a eficiência administrativa que a gente pode promover e, com isso, garantir mais recursos para investir em outras áreas. Porque se a gente economiza nessas questões, a gente investe em outras áreas. Se a gente dá a oportunidade das empresas locais terem um trabalho assistido, né, junto com o órgão da prefeitura, para que elas possam participar mais das licitações e sejam mais competitivas, a gente garante que a riqueza de Campos fique em Campos, que gere emprego em Campos, que gere renda em Campos, e com isso a gente retome a economia do nosso município de novo. Então, você pode ver que são várias as atividades que a gente pode fazer para retomar a economia do nosso município. É onde eu digo, extremamente possível. Eu disse isso numa entrevista na Folha, né, no jornal Folha, onde eu disse que Campos tem jeito, e eu acredito na minha cidade, eu acredito em Campos. Campos tem um potencial extraordinário, tem um potencial extraordinário de pessoas capacitadas, tem um potencial extraordinário, né, de indústrias da nossa cidade, tem um potencial extraordinário no agronegócio, tem um potencial extraordinário no que tange o Porto do Açu. Eu venho dizendo isso o tempo inteiro, o Porto não está localizado em Campos, gente, mas é um dos maiores empreendimentos hoje do país e o maior da nossa região. Nós temos tudo para absorver a demanda. Nos próximos anos, haverá uma necessidade de capacitar mais de 60 mil pessoas aqui na região para atender a nova demanda de emprego da nossa região através do Porto do Açu. 30 segundos, candidato. A gente precisa capacitar, desculpa, Cláudio, é porque é uma resposta importante, né? É um tema importante. A gente precisa capacitar a nossa população, Luiz.
para a gente poder ter condição de dar à população a condição de absorver essas vagas de emprego e de trabalho. Muito obrigado. São 8h37. Aloísio e Aldir, estamos conversando com o candidato Caio Viana neste programa de hoje, o Folha no Ar, primeira edição. Um rápido intervalo e a gente volta com o último bloco. São 8h37, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.